prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tatiane. Vou ficar com vocês com a matéria de matemática, tá certo? Então, hoje, o nosso assunto será noções de múltiplos através de resoluções de problemas. Então, vamos lá? Vamos aprender aqui comigo? Vamos lá! Então, antes de começar, vamos ter que aprender uma coisa. Se nós vamos aprender noções de múltiplos, o que são múltiplos? Olha aqui. Então, eu separei aqui, ó, os múltiplos de 2, tá certo? Eles são de 2 em 2, tá? Então, ó, observando a tela, nós vamos ver, ela desceu aqui um pouquinho, tá certo? Mas dá pra gente compreender, tá? Então, sempre vamos somando de 2 em 2, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá certo? E assim por diante. E agora os múltiplos de 3. Olha aqui. Então, os múltiplos de 3 vai ser de 3 em 3. Tá certo? Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. E assim, ó, sucessivamente, tá certo? Os múltiplos de 5 são os mais fáceis, ó, tão bom. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Porque os nossos números, eles são infinitos. Então, quanto mais contarmos, mais terá para contar, tá certo? Então, voltando aqui, esses números, tá certo? Eles podem, todo número ele pode ter uma forma fatorada, tá certo? Que forma é essa? É uma forma de representá-lo com outros números. Um exemplo, 2 vezes 2 é a forma fatorada de 4. Por quê? 4 é igual a 2 vezes 2, não é isso? Ó, olha outro exemplo aqui, mas com um número bem maior, tá? Com um número bem maior, 180. Então, 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 é 90. 90 dividido por 2, 45. 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 3, 1. Aí você pergunta, professora, eu posso dividir 180 logo por 180? Posso dividir por 90? Se torna mais rápido. Nada disso. Na fatoração, nós temos que dividir o número ou fatorá-lo sempre por números primos, tá certo? Então, números primos são aqueles números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo, tá certo? Então, sempre serão esses números. Números primos, números menores, números pequenos, tá certo? Então, olha a forma fatorada de 180. São esses números aqui, ó, nessa lateralzinha, ó, que esses números que usamos para a divisão. O 2, usei o 2 uma, duas vezes. Usei o 3, quantas vezes? Uma, duas vezes. E usei o 5, tá certo? Então, essa é a forma fatorada de 180. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5, tá certo? Então, fácil, não é? Fácil, que eu sei que vocês sabem tudo. Então, vamos continuar. Olha aqui, nós temos outros números para fatorar. 40 e 60. Nós temos dois números juntos agora. Por que esses dois números estão juntos? Porque a forma fatorada é uma forma de sabermos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum,
tá certo? Vou voltar aqui só um pouquinho, gente. Aqui. Ó, voltando aqui, o que vamos ter? Vamos observar aqui, ó, o número, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. Esses dois números, esses dois resultados aí de múltiplos, tá? Na listinha aí de múltiplos, eles vão ter um número em comum, o menor mínimo múltiplo comum, que tem entre 3 e 5. Vamos observar o menor número que tem em 3, nos múltiplos de 3, e nos múltiplos de 5 ao mesmo tempo. Observando direitinho, nós vamos perceber que é o número 15. Olha ali na listinha, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Tem 15 ali. Vamos observar agora na listinha dos múltiplos de 5. 5, 10, 15. Olha ali. Então, o menor múltiplo que 3 e 5 têm em comum é o 15. Essa é uma forma da gente descobrir o MMC, fazendo todos os múltiplos do número. Só que se for um número muito grande, vai dar trabalho. Aí a forma fatorada veio para simplificar. A fatoração veio para simplificar. Então, vindo para simplificar, vamos fazer esse aqui, o MMC de 40 e 60, eles são números pares. Então, eu posso dividir por 2. Um de cada vez, mais juntinhos, tá certo? 40 dividido por 2 é 20, 60 por 2 é 30. Continuando a divisão por 2, porque continuam sendo números pares. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Continuo dividindo por 2, porque o 10 é par. Então, 10 dividido por 2, 5. E o 15, professora, não é par. A gente repete. Se eu não uso, repete. 5 e 15. 5 e 15, o 15 dá para dividir por 3, é múltiplo de 3. Então, 5 não dá para dividir por 3, então eu repete. Tá certo, gente? Então, sempre repete quando não dá para dividir, ok? 15 dividido por 3, 5. Então, ficou 5 e 5, que dá para dividir por 5, que vai dar 1. Então, nossa fatoração terminou em 1. Então, tá pronto. Acabou. Qual o resultado? Quais os números que eu usei na minha fatoração? 2, 2, 2. 3 quantidades de 2. 3 e o 5. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses números que foram utilizados para fazer a fatoração. Tá certo? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, o MMC de 40 e 60 é 120. Ou seja, o menor múltiplo que 40 e 60 têm em comum é 20. Então, não é fácil? O que precisamos? Praticar essa forma fatorada, essa fatoração que vai auxiliar no nosso cálculo. Que legal, não é? Continuando. Então, nós temos aqui, ó, uma questãozinha para a gente resolver, um probleminha. Então, vamos resolver comigo? Vamos ler. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre sobrariam 2 botões. O número de botões de rosas era... Vamos fazer essa questão? Ó,
nós percebemos o quê? Que ele tem uma sequência aí, ó. Então, se ele colocar os ramalhetes de 3, de 5 ou de 12 botões, vão sobrar 2 ramalhetes. Então, essa sequência faz com que nós tenhamos o quê? Um fator comum, um número em comum, tá certo? Então, eles vão ter um número em comum, um múltiplo em comum. Então, a gente vai ter que descobrir quem são os MMC de 3, de 5 e de 12. Vamos fazer? Fazendo, ó, separando aqui, ó, 3, 5 e 12. Fazendo fatoração por números primos, nós percebemos que 12 é par. Então, dá para dividir por 2. 3 repete, porque não é par. 5 repete, porque também não é par. E o 12? 12 dividido por 2, 6. Continuando por 2, porque 6 é par. 3 não é par, repete. 5 não é par, repete. 6 dividido por 2, 3. Aí, nós vamos dividir agora por 3. 3 dividido por 3, 1. 5 não pode ser dividido por 3, então repete. 3 dividido por 3, 1. Ó, só tem um 5 para dividir agora. 1 repete, que já acabou. 5 dividido por 5, 1. E 1 acabou, repete. Quais foram os números que utilizamos aqui na nossa fatoração? 2, 2, 3 e 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, esse é o nosso MMC, tá certo? E qual seria a nossa resposta? Nossa resposta seria 60 mais os 2 botões que sobraram, porque ele diz que sempre tem um número em comum, certo? 3, 5 e 12, tá? Formas de colocar os ramalhetes, mas sempre sobra 2. Então, além desse número em comum, sobrou 2 botõezinhos. Então, nossa resposta vai ser letra E, 62. Tá certo? Então, 60 do MMC e 2 botõezinhos que sobraram. Tá certo? Vamos lá? Olha aqui. Essa aqui eu vou deixar para vocês. Tá certo? Então, vocês vão perguntar depois à tia. Tá certo? Perguntar ao professor. Então, vamos pensar. 3 navios fazem viagens entre 2 pontos. O primeiro a cada 4 dias. O segundo a cada 6. E o terceiro a cada 9. E esses navios, se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias eles voltarão a sair juntos novamente? Se é juntos, é um ponto em comum. Se é em comum, existe um múltiplo. Olha aí. Então, você vai ter que descobrir o MMC de quem? De 4, de 6 e de 9. Tá certo? Então, vamos separar? Separa aí. 4, 6 e 9 e faz um MMC. E depois me diz qual vai ser o valor que você vai achar. Faz aí sozinho. Tá certo? Vamos praticar, vamos exercitar para aprender mais. Então, próximo. Então, gente, olha aí. Então, exercitando o nosso conhecimento e a nossa prática, conseguimos chegar a um resultado bem melhor. Então, aprendendo com a prática, tá certo? E aprendendo aqui com a professora, tá certo? Então, nossa frase de hoje, para finalizarmos a nossa aula. É a vontade que faz o homem grande ou pequeno, tá certo? Então, quando a gente tem vontade de aprender, quando a gente tem vontade de fazer o bem, e essa vontade é grande, tudo se transforma. Então, muito obrigada pela aulinha de hoje e fiquem com Deus. Vamos praticar? Vamos aprender? Então, beijinho e tchau, tchau. Até nossa próxima aula.